mais, né? Não, é com mais também. Não, filha, eu tô surtando. Tem umas irmãs assim que eu ganhei emprestado. É só compartilhar. Já tem uns meninos falando. É quem eu acho que não tem. Eu perdi na sala da galera. Se estiver acompanhando, o senhor lá já sabe que eu perdi. Voltaram para a escola ou estão fazendo ainda? As crianças vão começar o mês de fevereiro agora, vai ser online. Mesmo que no ano passado. Só que esse problema que tem muita coisa deles, em relação à igreja, as aulas dela vão ser de 5 a 9. Ela já vai ter contato com ninguém. É um momento que você vai ter que rodar, puxar o livro. Não está fácil, do jeito que está. Agora, serviços pesados, esse período de situação de hoje, eu acho que começar a perder o sentido de umas dor, né? Serviço pesado, vai devagar, tá naquela idade de tem mais de 20 anos, deixar um braço brincando. Hoje a gente vai ver um saco assim, ele tá chorando, né? Eu fui mexendo nas coisas que eu estava carregando um negócio, carregava assim. Ah, não, carregava a coisa, não carregava o peso da coisa. Ah, eu tô assim, eu sou uma certa serviço, um morro de parar o caminhão, jogar um mesinho do time. Um saco de cimento na cabeça. O saco caiu nas minhas costas, o primeiro escravo, a perna escorregou, então escorregou, o saco de cimento deixou, eu já caí de joelho. Do jeito que eu fiquei gravado com a mão assim, eu fui tentar firmar a perna. Aí a perna escorregou de vez. Eu consegui levar a mão no saco e o saco para frente. Mas o estralo no pescoço, na cervical, ainda não vai. É maior.
Salomão. Vai dar. Pai, Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração a Deus, né? Vamos estar fazendo uma oração para a gente iniciar esse trabalho. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo privilégio de estar aqui, Senhor. Pelo privilégio de estar aqui nesta noite, ó Pai, para adorar o teu santo nome, para exaltar e engrandecer a ti, Senhor Jesus. Peço-te que o Senhor possa receber os nossos louvores, a nossa adoração, ó Pai, porque este é o nosso coração para ti. Pai, que o Senhor possa se fazer presente, ó Pai, neste culto, abençoando assim a cada vida, ó Pai, a cada um a questão, a cada um dos ouvintes, meu Senhor Jesus, da tua santa e poderosa palavra. Eu te peço, ó Pai, abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo de número 24. Vai primeiro assim. Lucas capítulo 24, verso primeiro assim. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém? Amém. Diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam uma pedra revolvida no sepulcro. Entrando, acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Glória seja dada ao nosso Senhor. Somente até aqui, meus irmãos. É bom nós relembrarmos, neste culto de hoje, que Jesus, sim, Ele foi morto pelos nossos pecados, mas nós cremos e entendemos que Ele ressuscitou, que Ele vive. Jesus vive e Ele se faz presente aqui nesta noite. Amém. Nós cremos assim, o Senhor, Ele se faz presente em nosso meio. Amém? Vamos orar por essa palavra, meus irmãos. Senhor, meu Deus, ó Pai, eu te agradeço pela palavra, meu Senhor. Muito obrigado, Jesus. A tua palavra que nos vivifica, ó Pai, que nos fortalece. Nós entendemos, meu Senhor Jesus,
que a sua ressurreição, ó Pai, é para que o Senhor possa, meu Senhor Jesus, ó Pai, estar conosco, ser conosco, ó Pai, estar presente, Deus, nas nossas vidas. Faz parte, ó Pai. Muito obrigado, meu Senhor Jesus, pelo privilégio de te adorar. Pai, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos estar passando agora para o louvor. A irmã Érica vai estar com a oportunidade. Santos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada mais nos separa. Quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior de tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Glória seja dada ao teu nome. Sei
que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu.
Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória seja dada ao nosso Senhor. Meus irmãos, quero estar fazendo mais uma oração nesta noite, né? Para alguns nomes aqui apresentar a Deus, em questão de saúde. Vamos orar, vamos estar intercedendo aí. Temos que o Senhor ele pode agir na vida dessas pessoas de forma poderosa, né? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso. Pai, quero te apresentar, meu Senhor Jesus. Ó Pai, a vida de Natanael, de Cristina, meu Senhor Jesus. Da Dinara, da Anastácia, da Estela, da irmã Elza, Pai, do pastor Braz, da irmã Maria, ó Pai, da irmã Flor, da irmã Laurina, meu Senhor Jesus. Pai, que as tuas misericórdias, ó Pai, com o teu amor, com o teu poder, possam, ó Pai, de encontrar essas vidas, meu Senhor Jesus. Ó Pai, tem misericórdia, meu Senhor Jesus. Deus, que o Senhor possa visitar, ó Pai, repreendendo assim, meu Senhor Jesus. Deus, toda enfermidade, meu Senhor Jesus, todo mal, possa ser uma terra, Pai, segundo a autoridade do teu nome. Pai, peço, meu Pai, toda misericórdia, ó Pai, acho que tem que fazer isso, coisa, cada uma das palavras, eu te peço, Pai, continua com o Pai, Pai, dos maus, Pai, eu agradeço, Deus, Pai, em Ti. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos também, ó, meus irmãos, orar pelas ofertas, né, nesta noite. Quero chamar o cooperador no lá, fazer essa oração. Paz do Senhor, irmãos. Paz. Vamos orar ao Senhor.
Soberano Deus, eterno Pai, queremos, Pai, apresentar a Tua igreja, Pai, que vai ofertar essa hora, que vai dizimar, Pai. Continua abençoando o guarda-roupa, Pai, a mesa, Pai. Continua provendo, Pai, aquilo que cada um necessita. O Senhor conhece a cada coração, a cada privação, Pai. Continua abençoando de uma maneira toda especial, Pai. Assim eu te peço e já te agradeço, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém. Só quero relembrar os irmãos aqui que essa quarta-feira, né? Quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, teremos a oração, né? Curso de oração aqui na igreja. E também na sexta-feira, a partir das 7h30, a nossa escola bíblica. Amém? Amém. Vamos ouvir a irmã Érica com mais um louvor. Seja lá nosso Senhor. Vamos estar passando, meus irmãos, para o momento da palavra agora. Vou chamar o pastor Rodrigo aqui na frente. Vamos estar orando, apresentando o santo do Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai maravilhoso, apresento o teu filho, o Senhor Jesus, ao Pai, nós estamos neste momento, ao Pai. Deus, Ele vai ser ministro para a palavra nesta hora, nesta noite, Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida dele. Ó Pai, fala conosco para as nossas corações, não aquilo, ó Pai, que queremos ouvir, mas sim precisamos, ó Pai. Nós temos a necessidade da tua palavra, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Pai, que fala conosco, Senhor. Pai, vem de novo as nossas necessidades. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, usa o teu filho, ó Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém, amados irmãos, que a graça e a paz
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Amém? Graças a Deus que nos dá esta maravilhosa oportunidade de podermos louvá-lo, de podermos adorá-lo, de podermos servi-lo. Isso não só através da sua palavra, mas também como uma das poucas constituições que existem no mundo, que nos garante a liberdade de culto. A Constituição Federal Brasileira, a Constituição Brasileira, a Carta Magna, 1988, nos garante, isso no seu artigo 5º, a livre expressão de culto, a liberdade religiosa. Nos garante a proteção do nosso local de culto, de podermos adorar o Senhor. E ao mesmo tempo que isso nos alegra, isso também nos entristece. Porque muitas igrejas não têm conhecimento deste ponto na Constituição. E por causa disso acabam sendo fechadas, acabam sofrendo sanções, porque não conhecem as leis do homem. Mas a gente precisa estar a par delas. Por quê? A palavra do Senhor nos ensina em Romanos 13, que nós devemos orar pelas autoridades, pelas pessoas que se acham investidas de autoridade, para que nós tenhamos uma vida calma e sossegada. A gente precisa conhecer, a gente precisa saber para a gente poder se defender. Para defender o Evangelho de Cristo, nós precisamos conhecer o Evangelho de Cristo. Porque como nós vamos falar de quem a gente não conhece? Como vamos defender a nossa fé se nós não sabemos como fazer? Então nós temos que ser agradecidos por Deus. Temos que orar pelo nosso país, para que isso seja mantido. O inimigo ele está tentando de diversas maneiras possíveis, de todas as formas possíveis, o inimigo está tentando calar o povo de Deus nesta terra. Não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. O inimigo está tentando calar. O inimigo está tentando silenciar o Evangelho. Por quê? Qual o objetivo de Satanás ao fazer isso? O objetivo de Satanás ao fazer isso é levar a humanidade com ele para o inferno. Porque ele é o único ser no mundo que já está julgado e destinado ao seu destino. Já tem o seu destino selado, vamos assim dizer, o lado de fogo e enxofre. O que ele está fazendo nessa terra? Tentando levar o máximo possível de pessoas com ele. Então, se nós não queremos fazer companhia com ele, nós vamos aprender hoje, através da palavra do Senhor, o porquê nós somos filhos de Deus, qual a importância de nós sermos filhos de Deus e qual a relevância de nós como filhos de Deus nessa terra. Nós precisamos entender essas coisas. Nós somos filhos de Deus. Os irmãos podem estar assentando. Hoje nós vamos fazer, eu costumo dizer assim, nós vamos dar uma viajada na Bíblia hoje. Acho que o pastor Tadeu gosta muito disso, né, pastor? Acho que não existe melhor tipo de pregação da palavra de Deus que não seja a palavra de Deus. Aquela qual você é obrigado, assim como os crentes de Bereia. Paulo estava pregando, Paulo estava falando, os crentes bereanos estavam lá nas Escrituras analisando. E no mesmo momento, eles refutavam se aquilo estava certo ou não. Hoje, o povo de Deus perece, porque como Deus usou o profeta Oséias de uma maneira muito sábia, ele diz: o povo perece por falta de conhecimento. Jesus Cristo corroborando isso, ele disse o quê? Errais por não conheceis, porque não conheceis as Escrituras. Então, povo de Deus, abra a tua palavra, a tua Bíblia, num dos textos mais conhecidos da Sagrada Escritura. Não é João 3,16. Texto da minha conversão. Isso se deu há 30 anos atrás, hein, gente? Faz tempo, hein? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos basear a mensagem de hoje nesse texto. E aí nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Vamos abrir ela um pouquinho. Às vezes ela passa a semana inteira fechada ali em casa, né? O que não pode acontecer. Não é porque nós temos a Bíblia no celular que a palavra de Deus tem que ficar fechada. Quanto mais contato nós tivermos com ela, menos nós vamos ter com o mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos ensina o quê? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Portanto, primeiro ponto para nós, filhos de Deus. Nós somos novas criaturas. E por que
foi preciso que Jesus nos tornasse novas criaturas. Por causa do pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E se nós estávamos destituídos da glória de Deus, se nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado, era necessário uma forma de reconciliação entre Deus e o homem. E como Deus proveu isso? Através de seu Filho Jesus Cristo. Aí nós entramos então, em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste versículo nós precisamos entender uma coisa, igreja, muito importante. O amor de Deus não está destinado somente aos seus filhos. Presta atenção. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme nos foi relatado pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo 12. Nós falamos do Evangelho de João, mas o Evangelho não é propriamente. Quem escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o Evangelho é de Cristo. Eles relataram a vida de Cristo. E nesse inteiro, como a gente entende, todos nós somos aqueles que o receberam como Senhor, têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas João 3,16, ele é específico em dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira. Enquanto ele fala ao mundo, ele está querendo dizer à prostituta, ao mendigo, ao bêbado. E agora que ninguém vai conseguir entender isso, mas é este amor que é um amor que é para todos, ao pedófilo, ao estuprador, ao assassino. O amor de Deus se estende a todas as pessoas. Mas o amor de Deus não exime a justiça dele. Ou seja, a nossa vida pregressa não é levada em conta, mas a gente não deixa de pagar pelos nossos pecados. Não é o fato, por exemplo, vamos explicar isso. O fato de um pai amar um filho não significa que ele não vai corrigi-lo. Amor, justiça. Se nós erramos, sofremos uma punição. Para todos aqueles que estão aí tirando a habilitação, que têm a sua habilitação. Se infringirmos alguma lei de trânsito, somos passíveis de sermos punidos, de sermos autuados, porque nós infringimos uma lei de trânsito. Nós temos os 10 mandamentos na palavra do Senhor. Se nós falharmos em algum deles, nós vamos sofrer as consequências por causa desse pecado. Jesus Cristo mesmo alertou o seu povo dizendo: não adianta nada você cumprir todas as leis, mas falhar numa vírgula. Você é condenado porque você falhou. Mas como novas criaturas, pelo fato de Cristo ter vindo ao mundo, ter aceitado esse chamado de Deus, porque ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes renegou-se a si mesmo, tomando forma de homem e morrendo, sofrendo como um homem. Ele veio, viveu, sentiu o que é ser um homem. Ele sabe o que é ser um homem. Ele sabe muito bem todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores. Ele conhece isso. Que é por isso que ele está diante do Pai. E ele, por isso que ele diz: eu vou para o Pai, mas voltarei e vos levarei comigo. Como novas criaturas, a gente precisa entender que nós, a partir do momento que estamos em Cristo, nós também temos o que? A nossa mente transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um grande problema que está acontecendo hoje dentro das igrejas do mundo de Cristo, dentro da igreja de Cristo, é que o secularismo está invadindo a igreja de uma forma tão grande que hoje, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, muitas igrejas aí precisam ser reevangelizadas. O mundo entrou de uma forma tão grande dentro da igreja, Satanás ele conseguiu se infiltrar de uma maneira tão forte dentro da igreja, que hoje tem muita igreja que está precisando ser reevangelizada, precisando conhecer novamente o verdadeiro Deus das Escrituras, que não é como muitas outras pessoas têm sido pregado aí.
E não é como as coisas estão sendo pregadas aí. A Cristo, as coisas não vão vir de mão beijada na nossa vida. A única coisa que a gente recebeu de graça é a graça. E isso ainda porque é um dom. A palavra graça significa dom imerecido. É algo que nós não merecíamos, mas recebemos de graça. E o que a palavra de Deus nos diz? De graça recebeste, de graça dai. Então, se nós temos essa nova mentalidade, se a nossa mentalidade é transformada através da palavra de Deus, porque nos tornamos novas criaturas, por que a gente quer guardar isso só para a gente e não pode dividir com o outro? Às vezes a gente fica se preocupado assim, a palavra a gente lê lá, Mateus 28, 19, ide por todo mundo. Está escrito para pastores? É um texto que foi exclusivo para uma categoria de pessoas? Para quem tem o ministério pastoral? Não. O Evangelho diz, Jesus disse, para todos nós, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então nós não devemos guardar conosco esse bom tesouro, nós temos que repartir. Nós temos que levar. Isso nós conseguimos entender por quê? Por causa desse novo entendimento. A nossa mente vai ser transformada, como está escrito em Romanos, capítulo 2, versículo 2. Por quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mais uma vez eu digo, é impossível que nós tenhamos a nossa mente transformada e purificada se nós não buscarmos a Deus através da sua palavra. A Bíblia fechada, ela não passa de um mero livro, mas a Bíblia aberta é um pai falando conosco. E para isso acontecer, se você quer ouvir a voz do teu pai, você precisa dar tempo para ele falar contigo. Você precisa deixar que o Espírito Santo molde você para que você esteja pronto para ouvir a palavra do Senhor. Por que o Espírito Santo precisa nos moldar? Porque nós estamos acostumados a somente ouvir aquilo que nós queremos ouvir. O ser humano tem esse grande problema. Ele quer ouvir aquilo que o satisfaz, aquilo que lhe agrada. Ninguém está disposto a aceitar alguém apontando o dedo no seu rosto e falando assim, você está errando nisso. E é isso que Cristo faz. Por mais que Cristo tenha andado em meio aos marginalizados da sua época, que é o que nós deveríamos estar fazendo hoje, ele nunca aceitou a maneira deles viverem. Cristo, ele sempre amou e amará a cada um de nós pecadores. Mas isso não significa que ele venha aceitar os nossos pecados. Se assim fosse, ele não teria dito para a mulher, quando foi pega em flagrante adultério, vá e não peques mais. Quando ele curou os enfermos, grande parte das curas de Cristo, ele disse, vá e não peques mais. Outros milagres que Cristo operou, ele disse, o que ele disse? Além de vá e não peques mais, a tua fé te salvou. Nós precisamos entender isso, que muitas vezes Deus vai falar para a gente não. Só que a gente age como criança, né? Não quero não, eu quero sim. Eu quero sim. Deus está falando não é agora. Espera. A nossa precipitação nos leva a gente sofrer sem necessidade. O grande problema do homem é isso, a sua precipitação. Algo que Satanás colocou no homem. O egoísmo, o desejo de satisfazer a si, independente daquilo que os outros pensam, ou do que Deus queira para nós. Satanás nunca esteve satisfeito em ser um anjo. O nome dele é Lúcifer, anjo de luz. Foi criado por Deus, mas ele não estava satisfeito em ser uma criatura, ele queria ser criador. Só que para você ver, ele se rebelou, sofreu um castigo merecido pelo seu pecado, foi expulso do céu, levando consigo terça parte dos anjos. Portanto, se ele levou consigo, ele ainda não conseguiu criar nada, ele levou com ele aquilo que era de Deus. O desejo de Satanás é destruir ou deturpar tudo aquilo que Deus criou. E uma das formas é fazer o quê? Enganar a nossa mente, nos ludibriar, fazer com que a gente ache que Cristo não está conosco quando Ele está conosco. Tendo a nossa mente
renovada, tendo a nossa mente transformada, nós passamos então a pensar o quê? A deixar as coisas do passado. Filipenses, se você puder abrir comigo, Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 13. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que algo alcançado, mas uma coisa eu faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos assim, nos tornamos nova criatura. Ao sermos nova criatura, nossa mente é transformada. Nossa mente sendo transformada, regenerada pelo Espírito Santo, faz com que a gente abandone os pecados do passado, deixemos a nossa vida pregressa, os nossos hábitos. Se antes gostávamos de beber, gostávamos de fumar, de usar drogas, do adultério, da prostituição, da pornografia, sendo novas criaturas, nós deixamos isso para trás. Por quê? Porque esta era a forma com que Satanás usava para nos prender ao mundo. A satisfação dos nossos desejos, a satisfação da nossa carne. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades dominadores deste mundo mal. Nós não podemos continuar, quanto mais a gente continua no passado, vivendo no passado, se alimentando das coisas que o inimigo nos dá, nós estamos alimentando a carne. E se nós alimentamos a carne, nosso espírito está fraco. Mas a Bíblia diz, por mais que a carne seja fraca, o espírito é forte. Por que o espírito é forte? Porque o Espírito de Deus habita em vós, diz a palavra de Deus. E se o Espírito Santo de Deus habita em vós, maior é quem está contigo do que quem está no mundo. Então nós precisamos guardar essas coisas no nosso coração. Hoje é um culto de Santa Ceia, gente. Não é qualquer coisa que estamos fazendo, não. É um dos memoriais que Cristo nos deixou, a Santa Ceia. Fazer isto em memória de mim. Não é por nós. É pelo que Cristo fez por nós. É por algo que nunca, jamais a gente vai conseguir pagar. A gente canta aquele louvor e fala assim, do que adianta eu vender tudo que eu tenho, querendo o amor de Deus, e eu não vou conseguir. Porque nada do que a gente faça, nada do que a gente empenhe em fazer, não vai conseguir retribuir aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Ele fez por nós algo que ninguém jamais poderia fazer ou poderá fazer. Dar a sua própria vida em favor de nós. Sendo novas criaturas, tendo uma nova mentalidade, deixando a nossa vida do passado, o que acontece? Nós passamos a ter um novo modelo de vida. Nós começamos a viver de uma nova forma. Gálatas capítulo 2. Se você puder abrir comigo aí. Olha que a gente vai dar uma passeada na Bíblia, né? Gálatas capítulo 2, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé em Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora nós não vivemos mais a nossa vida. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, o que acontece? Eu vou refletir a luz de Cristo. Vós sois sal para a terra e luz para este mundo. E que luz que nós temos que levar para o mundo? A luz de Cristo. Em nós, qual foi a última vez que você ouviu, se é que você ouviu, desculpe o jeito de falar, alguém apontando o dedo, chamando você, falando assim: você tem um brilho diferente no seu rosto. Você já ouviu isso? Eu já tive o privilégio de ouvir isso. Mas ao mesmo tempo que eu ouvi aquilo, isso me trouxe na mente, me trouxe ao coração a responsabilidade que eu tenho como luzeiro para este mundo, vamos assim dizer, como um guia para este mundo. Já que somos sal para a terra e luz para este mundo, e as pessoas estão olhando a gente, muitas vezes a gente pensa que estão passando desapercebido por aí, mas não. As pessoas que nos rodeiam, os nossos familiares, estão atentos a nós. A gente acha que as pessoas não estão nos vendo, que estamos passando desapercebido,
Mas entenda uma coisa: a partir do momento que você está em Cristo, não é mais você. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, o meu falar, as minhas atitudes, precisam refletir a Cristo. Não somos seres perfeitos e jamais conseguiremos ser, por causa do pecado que em nós habita. Nós temos que lutar contra esse pecado, nós temos que lutar contra esses desejos da carne para não satisfazê-lo. Porque quanto menos nós satisfazemos os desejos da carne, mais o nosso espírito será satisfeito. Se nós alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus, menos o diabo vai conseguir nos ludibriar. Porque nós vamos estar atentos às suas astutas ciladas do inimigo. E muito crente tem caído nas ciladas do inimigo. Por quê? Porque não tem dado crédito à palavra do Senhor. Porque não conhece a palavra de Deus. E quem não conhece o Deus que serve através da sua palavra não consegue se defender diante do inimigo. Quantas vezes nós vemos aí pessoas que se denominam ateus, que não acreditam em Deus, o ateísmo, eles não acreditam em Deus. Mas o ateu de verdade, não o à toa, o ateu de verdade, ele conhece a Bíblia que você carrega aí melhor do que você. Porque ele vai querer debater com você usando a Bíblia contra você. Porque qual que é o objetivo? Envergonhar o cristão usando a arma do cristão. E muitos cristãos estão sendo envergonhados porque não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem o Deus que serve. O apóstolo Pedro fala que nós precisamos saber da razão da nossa fé. E como que eu vou dar razão da minha fé se eu não conheço a palavra de Deus? Se eu não sei mexer, se eu não sei manusear a palavra do Senhor. O que Paulo falou para Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso é para cada um de nós, igreja. Isso é para todos nós. Vai ter um momento que você vai estar andando na rua sem a Bíblia, sem o celular na mão, e que alguém vai precisar ouvir uma palavra, que Deus vai querer usar você para falar com uma pessoa, e como você vai poder falar, evangelizar a pessoa sem a Bíblia ou sem o celular, sem o aplicativo da Bíblia no celular? Como que você vai falar se você não conhece? Como que nós vamos testemunhar o amor de Cristo se nós não conhecemos a Cristo? O pastor Márcio já deve ter tido essa experiência muitas vezes, quando a gente está andando assim de mão abanando, e as pessoas pararem e nos perguntarem sobre isso. E agora a gente chega naquele momento e a gente fala assim: Jesus de agora. Aconteceu uma vez comigo, eu estava com dois amigos meus, Faber e o Eric. Nós estávamos em Brota, nós fomos passar um fim de semana em Brota, saímos de Americana, fomos para lá. Imagina, jovem, tudo cabeça dura, tudo doido, consequente. Saímos de lá com o dinheiro no bolso para ir, para voltar. Chegamos no lugar, não reservamos lugar para ficar. O lugar de camping não aceitava que 3 rapazes ficassem juntos no mesmo lugar. Tinha que ter no mínimo uma mulher. O rapaz lá que nos fez o esporte, que a gente foi fazer uns esportes lá de casa, ele nos intercedeu por nós, conseguiu que a gente ficasse lá. E nesse dia, a gente chegou lá numa sexta-feira, passou sexta, no sábado, domingo de manhã a gente veio embora. Mas no sábado a gente foi andar na cidade, vamos conhecer, já fez o que tinha que fazer, vamos dar uma volta na cidade. Paramos numa praça. E a bela dessa praça, em frente tinha a igreja católica e atrás tinha os testemunhos de Jeová. Eu falei, nossa, o negócio tá bom. Acabou o culto, terminou a missa de lá, acabou o culto dos testemunhos de Jeová, o pessoal veio, os testemunhos de Jeová vieram para nos evangelizar. O testemunho de Jeová mais gosta de fazer, mais faz é pregar. Se o povo de Deus pregasse, evangelizasse, tivesse a coragem que os irmãos testemunhos de Jeová têm, gente, o evangelho do Cristo já seria alcançado no mundo inteiro. E nesse inteirinho, o que acontece? Eles começaram a debater da palavra do Senhor, começaram a falar da palavra do Senhor. Eu estava sem a minha Bíblia, eu tinha levado a minha Bíblia, aquela famosa que o pessoal fala, a famosa Bíblia de bolso, né? Cabia no bolso a Bíblia. Só que eu levei a Bíblia e deixei na barraca de campo. Não levei a Bíblia. O Eric não era convertido ainda. O Faber era recém-convertido. E eu já tinha um tempo do Evangelho. E agora, Jesus? Como que eu vou fazer? O que eu faço? Senhor,
toma minha vida e usa. No pensamento, fala o Senhor aqui, não deixe o seu nome ser envergonhado. Os meus amigos que estavam comigo falaram que eu falei mais, assim, debati com eles 1h30, eu nem vi o tempo passar. Eu não sei o que eu falei, o que eu deixei de falar. O que eles falaram, o que os testemunhos de Jeová falaram assim, ó, não dá para debater com você. Você conhece muito da palavra. Me deixaram e foram embora. Os 2 amigos que estavam comigo falaram assim, Rodrigo, como você conhece tanta palavra de Deus? Eu falei assim, eu procuro ler a Bíblia. Procuro ler a Bíblia. É o que eu falei para eles. Mas você falou tanta coisa, você não me pergunte nada que eu falei, porque eu não faço a mínima ideia do que eu disse. É quando a Bíblia fala que o Espírito Santo irá falar por intermédio de nós. Vai trazer-nos à memória aquilo que a gente tem que falar. Quando eu falo isso de leitura da palavra do Senhor, não é para me gabar. Eu já li a Bíblia 13 vezes. Estou lendo a 14ª. E quanto mais eu leio a Bíblia, sabe o que eu vejo? Que eu não sei nada. Que eu preciso aprender muito. Quantos testemunhos de cristãos aí que nós lemos aí, pessoas com 80, 90 anos que já leram a Bíblia 60, 70 vezes, falam a mesma coisa. Eu ainda preciso ler mais a Bíblia. Um homem com 90 anos, ele havia lido a Bíblia 80 vezes. E ele disse assim no seu leito de morte, perguntaram para ele, o que você faria se tivesse a oportunidade de viver mais um ano? Ele disse, eu leria a Bíblia mais uma vez. É esse desejo que nós temos pela palavra do Senhor. É isso que nós temos que entender. Para isso que nós estamos na terra, para sermos sal e luz deste mundo. Além desse nosso novo modo de viver, com este nosso novo modo de viver, com esse novo jeito de viver, essa nova vida, esse novo entendimento, sabe o que acontece? A gente aprende a resistir às astutas ciladas do inimigo. 2 textos, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha o versículo 9. Ao qual resistis a fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Muitas vezes a gente acha que somos exclusivos, né? Só a gente passa por problema. Senhor, eu estou num vale, eu estou num deserto, há tanto tempo que eu não te ouço, e há tanto tempo que não lê a Bíblia, que não dobra o joelho para orar, que não jejua, que não busca santificação, aí quer que Deus fale com ele. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis. Todos nós já passamos pelo vale da sombra da morte. Mas uma certeza nós temos, que Cristo está conosco. Não é exclusividade nossa passarmos por dificuldade. Jamais será isso. Todos os vossos irmãos no mundo também passam. A gente fala assim, olha, dá até assim, uma certa agonia quando eu falo isso. Mas tem gente aqui no Brasil falando que a igreja brasileira está sendo perseguida. Você viu o que está acontecendo na África, no continente africano? Vocês já viram, procuraram lá ver notícias dos cristãos na África, na Nigéria? Quantos cristãos e igrejas, pessoas que estão reunidas para fazer culto, que estão sendo queimados vivos, que estão sendo espancados, porque professam o nome de Jesus. E aí a gente fala que nós estamos passando por perseguição. Ah, tem gente me perseguindo. Tem gente que eu estou sendo perseguido porque eu sou crente. Ninguém te apontou uma arma ainda, você não viu a morte de perto. Quantos missionários, quantas pessoas que nós temos ouvido falar na África, não somente na África, na região das Arábias, vamos assim dizer,
uma forma mais fácil de se entender, que também não aceitam o islamismo, não aceita de forma alguma o cristianismo. E a esquerda brasileira está querendo trazer, dando liberdade, querendo trazer eles para cá. Então está infiltrando no Brasil. Vai ver o Reino Unido, a Inglaterra, que foi o berço do Evangelho, que foi o berço de grandes teólogos e grandes cristãos, de grandes pregadores do Evangelho, da Palavra de Deus, e que hoje está perdido numa devassidão moral, numa devassidão política, porque deixaram vãs doutrinas penetrar dentro de si. Veja o estado que eles estão. Veja o que o diabo está fazendo no mundo. E ainda nós temos a nossa liberdade garantida em Constituição. A gente aprende a não cair nessas atitudes de Satanás, por quê? Porque nós temos uma mente lavada e remida pelo sangue de Cristo que verteu na cruz. Somos novos. Você é filho de Deus. Você tem valor. Mas não acabou aqui ainda não, gente. Ao aprendermos a resistir às astutas ciladas do inimigo, sabe o que nos acontece? Nós entendemos que nós não estamos aqui nessa terra à toa, que nós representamos a Cristo nessa terra. Abre a tua Bíblia aí comigo, 2 Coríntios, vamos lá no texto, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 20. Perdão, versículo 20 mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse, rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Como nós vamos levar as pessoas, o pecador, a se reconciliar com Cristo, se nós não pregarmos a sua palavra? Nós somos embaixadores, nós representamos alguém aqui nessa terra. Não é à toa que nós estamos aqui. Qual que é o papel de um embaixador? O que um embaixador faz? O embaixador, ele é o representante legal do presidente ou de um país em específico em outra nacionalidade. Só que para este embaixador estar lá, ele precisa ter o domínio do idioma local. Ele precisa ter o domínio da cultura local. Não é chegar lá e falar assim: eu sou embaixador aqui, mas não conhece as leis, não conhece os usos e costumes do local. O embaixador, ele conhece tudo isso, mas embora ele esteja lá, ele representa uma nação em específico. Vamos agora traduzir isso aqui para nós cristãos. Nós somos discípulos de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. Vivemos no mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Embora o mundo esteja no maligno, nós não estamos no maligno. Nós somos do inimigo. Nós somos de Cristo. E sendo de Cristo, nós temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade está explícita. Mateus capítulo 28, versículo 19. Como embaixadores de Cristo, nós temos aqui uma incumbência geral, um objetivo comum, que é ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como embaixadores de Cristo, nós representamos a Cristo e temos como incumbência pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui à toa. A Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa terra, que a nossa pátria é a pátria celestial. Que nós tão ansiosamente, essa nossa ansiedade, pelo menos eu tenho essa ansiedade, pela pátria celestial. Mas enquanto vivermos nessa terra, nós temos um papel definido por Cristo. Somos discípulos do Senhor, somos embaixadores de Cristo.
E precisamos lembrar que, como embaixadores dele, nós representamos a ele. E como representamos? Defendendo o Evangelho, pregando o Evangelho, ministrando que é possível o homem se reconciliar com Cristo. Porque a Santa Ceia do Senhor representa isso. O ato de Cristo na cruz, o ato de reconciliação, ou no grego, o religare. Cristo se fez a ponte de acesso entre o homem e Deus. Porque não há outro mediador na terra entre os homens e de Deus, a não ser Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o grande eu sou das nossas vidas. Ele é. E isso, para os judeus, que é algo que eles não conseguem aceitar. Porque Deus, o grande eu sou, afirmou que Ele é. E Jesus Cristo, para demonstrar que Ele era o Filho de Deus, Ele disse: eu sou. Os judeus o rejeitaram por causa desta afirmação: eu sou. Nós o aceitamos porque entendemos que Ele é. Então, meus amigos, como novas criaturas que somos, possuímos uma nova forma de pensar. E possuindo essa nova forma de pensar, nós deixamos as nossas velhas práticas do passado, porque temos uma nova forma de viver. Sendo assim, aprendemos a não cair nas armadilhas do diabo. Desta maneira, nos tornamos representantes de Cristo na terra, que possuem um objetivo único e comum, que é o de levar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Amém? Glória a Deus. Vamos deixar os nossos olhos neste momento. Feche os teus olhos, nós vamos orar neste momento. Hoje você aprendeu através da palavra do Senhor, quando eu disse que nós iríamos passear na palavra do Senhor, é um verdadeiro passeio na palavra do Senhor. Porque cada argumentação bíblica foi embasada na Bíblia. Não são minhas palavras, são as palavras da Bíblia. É Cristo quem está falando contigo. É a palavra de Deus que foi usada para ministrar ao seu coração, ao nosso coração. E se a palavra de Deus não for suficientemente capaz de provar para você que mesmo o homem sendo pecador, existe a possibilidade da reconciliação em Cristo, ninguém vai conseguir fazer isso. Mas nós cremos em Cristo que servimos. Nós cremos, nós temos, como diz Jó, eu sei em quem tenho crido, e também sei que Ele é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que se pode pedir, pensar ou imaginar. E eu quero convidar você neste momento a apresentar a Deus a sua dúvida, a sua queixa. Nós estamos prestes a fazer uma oração, nós vamos participar agora da Santa Ceia do Senhor. E a palavra de Deus fala que nós não podemos participar da Santa Ceia do Senhor de qualquer forma. A palavra do Senhor diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Este é o momento de você começar a examinar-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você com Deus agora. Feche o seu olho. Coloque diante de Deus a tua semana, os teus dias. Tenta lembrar da última Santa Ceia até hoje, tudo que aconteceu. Nós sabemos que se fosse por questão de merecimento, de nossos méritos, nós não teríamos nada. Mas é da graça. Efésios 2, capítulo 8. Capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É Deus quem propiciou para nós a reconciliação em Cristo. É Deus que propiciou para nós a oportunidade de estarmos novamente ligados a Ele. O inimigo destruiu essa comunhão entre Deus e o homem no Éden, quando conseguiu colocar o pecado no homem. Mas o amor de Deus para o mundo é de tal maneira que Ele envia o seu próprio Filho para nos religar a Ele. E hoje nós estamos aqui, tendo essa oportunidade de agradecer.
Pai Celeste, nós queremos agradecer e exaltar ao Senhor por Tua palavra, Senhor, que foi meditada esta noite. Santo Espírito de Deus, que a Tua palavra encontre guarida nos corações dos Teus filhos. Que através, ó Pai, desta palavra, Senhor, as pessoas possam entender, os Teus filhos, os Teus discípulos, ó Pai, os Teus servos possam entender a responsabilidade que temos diante de Ti, diante do mundo, como embaixadores de Cristo. Pai Santo, manifesta o Seu poder, manifesta a Sua graça sobre os Teus filhos. Pai, nós estamos prestes a participarmos da Santa Ceia do Senhor. Um memorial, ó Pai, algo que relembra, Senhor, em memória de Cristo, o ato de Cristo na cruz do Calvário por nós. Não existem palavras no vocábulo humano que possam expressar a nossa gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Temos somente a palavra do Senhor, muito obrigado. Que é o máximo que nós conseguimos falar de gratidão. Somos gratos ao Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos agradecer cada vez mais ao Senhor. Mas antes de tudo, nós precisamos pedir ao Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Porque a Tua palavra nos ensina, em Isaías capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar as nossas iniquidades. Portanto, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Pois a Tua palavra nos diz, no livro de Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Graças nós te damos, Deus. Graças nós te damos porque o Senhor é Deus conosco, Pai. Graças te damos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, minha direita. Pode ser. Amém. Pode ser mais uma vez, irmãos. Amém. Amém? Amém. Pode ficar sentadinho. Irmãos, você pode sentar. Irmãos, em primeiro lugar, queria agradecer a todos aqui que estão presentes. Daqui a pouquinho a gente já vai participar da mesa do Senhor. E eu queria contar uma bênção. Posso contar? Vocês estão vendo? Posso contar ou vocês estão vendo? Vocês estão percebendo que eu estou com uma calça diferente das que eu uso? 3 coisas maravilhosas aconteceram essa semana. Primeira, eu consegui colocar uma calça de verdade. Segunda, consegui amarrar o sapato. Meu tênis, não dá para usar sapato ainda. E terceiro, irmãos, que os movimentos meus estão voltando devagarzinho, mas estão. Glória a Deus. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque é o que a gente fala, né? Quem está no vale ali, quem está roçando os pés nos ossos secos lá, sabe o que está acontecendo. Mas eu só tenho que agradecer ao Senhor e também pela vida de cada um. Irmãos, antes de passar para a ceia, eu vou ser bem breve. Eu pedi para vocês pensarem num tema para a gente estudar aqui. Alguém pensou? Não? Mas eu pensei. Já que ninguém pensa, eu penso. E vocês que são pentecostais, eu pensei em estudar o Espírito Santo. Ô, glória. Não é? Vocês falam que tem que ter liberdade, o Espírito Santo tem que agir. A gente só tem que saber como que ele age, né? Quem ele é? Não, é aqui. Obrigado, filho. Obrigado sim mesmo. Então vocês estão
estão todo mundo de acordo? Amém? Só que é para mim, certo? É só para mim. Não é para mandar recado para mim meia-noite e meia, não. Amém? Porque senão eu vou começar a pregar todo domingo. Quem não vem na sexta-feira vai ser obrigado a ouvir no domingo. E quem vir na sexta vai ouvir no domingo também. Então é isso aí, irmãos. E uma outra coisa, só querendo reforçar o que o pastor Rodrigo falou. No cenário da história, o pastor lá falou uma coisa interessante. Para um cristão ser completo e perfeito, ele tem que ter coração de pentecostal, cabeça de presbiteriano e perna de testemunho de Jeová. Tem que ter essas três coisas no caso só. Tá? Pensar, queimar o coração e andar. Isso é o básico. Eu queria convidar vocês que vocês abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26. Eu queria acompanhar com vocês aí. Até o verso 29. Algumas instruções. Daqui a pouquinho a gente vai servir a ceia. E nós optamos esse mês aqui e daqui para frente servir com um copo lacrado, já com o pão tudo certinho. Então vocês vão receber um copinho só, que nele já vai estar o pão e já vai estar o suco. Então quando vocês receberem, vocês vão ter que abrir para tirar o pão e depois destacar a tampa para poder tomar o suco. Tá ok? Certo? Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, deu graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até que aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Cristo, ele, segundo Zwinglio, Zwinglio é um formador, trabalhou junto com Lutero, e ele diz que nós somos os convidados e Cristo é o anfitrião. Então, Cristo está presente aqui essa noite. Amém. Ele que nos serve a ceia. Glória a Deus. É Ele que nos dá de comer, e o que nós vamos comer agora representa o seu corpo. E ele diz lá em João capítulo 6 que aquele que não come do corpo e não bebe do sangue não tem parte com ele. Então todos nós vamos participar da ceia, vamos comer da carne e beber do sangue, porque ele está dizendo aqui, ó, que esse sangue é o Novo Testamento, quer dizer, é o Evangelho de Cristo, é a nova aliança para aqueles que creem e aqueles que querem comer e tomar com ele o suco da vide, aqui como ele está dizendo, o fruto da vide, está com ele nas bodas do Cordeiro no céu, que ele mesmo vai servir para nós a ceia, mas não espiritualmente como nós estamos fazendo aqui, presencialmente com todos lá, Aleluia. com toda a igreja. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? O pastor Rodrigo disse assim: se você passou esse mês aqui uma coisa que todo mundo passou, que foi difícil, a cabeça da gente vai daqui, pensa tudo que não deve, a mão faz o que não tem que fazer, a perna faz o que não tem que fazer. É um momento que nós temos aqui, vocês já oraram, tem que refletir. E uma das coisas que nós estávamos estudando no seminário, eu não sei o que é pior,
tomar sem indignamente ou não tomar. Então dá tempo de a gente se consertar e tomar direitinho. Certo? Porque se você não toma, você não faz parte do corpo. E você toma indignamente, você é condenado. Então o que você tem que fazer? Se consertar agora. Nós temos um minuto. Eu queria, antes de passar por esse momento também, eu queria fazer uma oração. Pedir pela vida da missionária Clotilde, que ela não veio porque ela está enferma. Tá? Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Pastor Rodrigo, vem aqui à frente, por favor. Nós vamos orar. E Pedro, por favor, coloca ali no inário o hino 113, faz favor. Já deixa pronto lá. Vamos orar pela vida dela. Senhor, nós apresentamos a tua filha agora. Sabemos, Pai, do desejo de ela estar conosco. E que o Senhor, Pai, venha nos ajudar agora, Pai, para que ela receba a tua bênção, onde quer que ela esteja. Que o Senhor, Pai, coloque a sua graça e o seu poder sobre a sua filha, repreendendo toda enfermidade, toda ação do inimigo, toda obra do maligno caia por terra agora. Colocamos a tua filha nas tuas mãos e pedimos a tua bênção agora. Que nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não, estamos aqui sempre. Então, ora aqui por ele. Só para, antes de nós cantarmos aqui, rapidamente eu quero agradecer a Deus, agradecer aos irmãos que estiveram orando em favor do meu pai. Meu pai precisou ser internado por causa de complicações do Covid. Ele passou praticamente uma semana internado. Foi uma semana bem difícil, porque uma coisa é a gente falar sobre uma situação e a outra coisa é nós vivermos essa situação. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, que não tem fim, o Senhor restaurou a saúde do meu pai. E no dia 4 de fevereiro, no dia que eles estavam completando 43 anos de casados, no dia de presentão de casamento para eles, presente de aniversário de casamento, meu pai recebeu alta do hospital, está em casa. Minha mãe também está se recuperando do Covid, ambos pegaram essa doença do inimigo, mas eu creio no poder de Deus, que eles estão bem. Estive conversando com eles hoje. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram orando e intercedendo por ele e contar esse testemunho, essa história de que meu pai ele entrou lá com deficiência respiratória, mas o médico dos médicos o curou e o restaurou para a glória do nome dele. Deus abençoe. Obrigado a todos. Irmãos, enquanto o pastor Rodrigo ele vai servir vocês, nós vamos cantando Algo Mais Que a Neve. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue da paz. Os pecadores remir.
sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se esse sangue lavario, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Livre de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, a palavra nos diz que na noite que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi traído, Ele tomou pão. E você está com o pão aí na sua mão. E também Ele pegou o cálice e entregou aos seus discípulos e disse para que eles comessem e fizessem, e bebessem e fizessem isso na memória dele. O pastor Rodrigo vai consagrar agora o pão e o cálice. Coma do pão e beba do cálice, agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Pai Celeste, neste momento em Tua presença, nós estamos tirando, ó Pai, do uso comum o pão, o cálice contendo suco de uva, e nós estamos consagrando ao Senhor, ó Pai, como nosso alimento espiritual. Pai, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que tenhas misericórdia de nós. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por este amor, Senhor, por essa tal maneira a qual o Senhor nos tem amado, como o Senhor tem cuidado, como o Senhor tem protegido. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos entregou o melhor que o Senhor tinha. Aquilo que parecia impossível ser feito, o Senhor fez por nós. Graças te damos, ó Pai, por podermos ter esse livre acesso à Tua presença e através do corpo e do sangue de Cristo nós estamos ligados contigo, Pai. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Vamos correr, irmãos. Se você comeu, já pode beber o cálice também. Vamos beber todos juntos. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Glorifica o Senhor, Pai. Eu te agradeço, Pai. Meu Deus, obrigado pela Tua vida nas nossas vidas. Obrigado por Senhor estar nos revestindo, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça. Obrigado por Senhor estar aqui, Pai, nos servindo. Pai, obrigado por Senhor ter colocado a Sua mão, Pai, sobre nós. E que o Senhor, Pai, continue com os Teus filhos, Pai. Sustenta, Pai, cada um nas Tuas
mãos. Senhor, guarda cada um, Pai. Porque eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, meu Deus. Coloco, meu Deus, as nossas vidas, Pai. Essa semana nas tuas mãos. Durante todo esse mês, Pai. Para que o Senhor venha nos revestir com a tua graça, com o teu poder e com a tua misericórdia, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Cuida de nós, Pai. Sustenta cada um nas tuas mãos, que nós carecemos do teu cuidado, da tua misericórdia e do teu carinho. Fica conosco, Pai. Nos leva em paz para o nosso lares, Pai. Repreende toda a astucia do inimigo, Pai. Pai, livra-nos dos acidentes, das obras do mal, do ladrão, do assassino, de todo laço, de todo embaraço do inimigo. Que a tua graça, Pai, esteja conosco, porque nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para o céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, nosso Deus, levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos nós dizemos amém. Que Deus abençoe vocês. Uma boa semana em nome de Jesus.